Nossa campanha tem por título Virtudes, exercitando a fé cristã. Então seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje começando uma nova temática. A temática de hoje é Conhecendo a Deus. O texto que nós temos nos baseado fala exatamente que nós devemos crescer na vida cristã, crescer na nossa dedicação ao Senhor, e devemos acrescentar a fé, e a fé acrescentar a excelência moral, e a excelência moral acrescentar o conhecimento. Então o tema dessa noite é conhecendo a Deus de modo transformador. Eu preciso conhecer a Deus de tal maneira que muita coisa na minha vida seja transformada. Eu já ouvi uma frase que diz assim: Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele se recusa a deixar-nos desse mesmo jeito. Então a gente se aproxima de Deus do jeito que a gente é. E quando nos aproximamos de Deus, Ele começa a mudar alguma coisa em nós, porque sempre há em nós algo que precisamos melhorar. Você acredita que em você há algo que você precisa melhorar? Sim? Então diga comigo assim, reconheço que em mim há algo que eu posso melhorar. E eu queria que você não apenas repetisse só porque eu pedi, mas que de fato você pudesse abrir sua mente para que Deus possa ajudar você a melhorar ainda mais. O verdadeiro conhecimento de Deus vai além da teoria. Tem muita gente que sabe muito sobre Deus, mas não conhece Deus. Você já ouviu aquela história de um concurso de poesia? Um concurso de poesia foi feito, e aí um jovem que fez teatro resolveu declamar o Salmo 23. E aí, com toda a riqueza teatral, de expressão facial, de tonalidade de voz, ele recitou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele terminou de declamar o Salmo 23, o povo aplaudiu. Algumas outras poesias foram declamadas. No final desse momento, sobe um senhor. E ele sobe e ele declama o Salmo 23. Mas ele não fez uso de retórica, de técnica, de oratória. Mas ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só sei que no final daquele concurso, quem ganhou foi o Senhor, que recitou o Salmo 23. E aí, terminado o concurso, aquele jovem procurou o Senhor e disse: mas o pessoal está me perguntando por que ele ganhou o concurso e não eu. Eu falei: eu vou perguntar essa questão para ele. E ele disse: é porque, filho, você conhece o Salmo do bom pastor, mas eu conheço o bom pastor do Salmo. Tem muita gente que conhece muita coisa de Deus, mas não conhece a Deus. Conheço teólogos que são inclusive ateus. O verdadeiro conhecimento de Deus vai além da teoria. O verdadeiro conhecimento de Deus é uma experiência que transforma a vida. Eu me lembro de Jó. Jó era uma pessoa que conhecia muito a Deus. Quem mostra Jó para o inimigo é Deus. De onde vieste?
vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus diz para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro e temente a mim, não há na face da terra. Mas Jó, que era o maior homem na face da terra naquele momento, de integridade, temente ao Senhor, vai dizer uma frase lá no finalzinho do livro, capítulo 42, que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi com os meus próprios olhos. Tem muita gente que só conhece a Deus de ouvir falar, mas nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Nunca experimentou Deus na sua vida, no seu viver. Nunca experimentou uma ação profunda, real, verdadeira de Deus no seu viver. E tem muita gente no nosso meio que conhece a Deus desde criancinha, porque o papai e a mamãe trouxe para cá. Alguns conhecem do ministério infantil, porque foi ensinado. Alguns conhecem de um retiro de adolescentes, de jovens, de um retiro de casais, de uma família, de estar na igreja, mas nunca viu a Deus. Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi com os meus próprios olhos. Este conhecimento não é apenas intelectual, mas é um conhecimento experiencial, empírico. Eu conheço Deus na minha existência. Aí você diz: mas você tinha responsabilidade de conhecer a Deus, você é um pastor. Mas quando eu conheci Deus na minha existência, eu não era pastor. Quando eu conheci Deus na minha experiência, foi em momentos, foi vários momentos em que eu estava sozinho. Eu, Deus, a minha Bíblia, tenho ela até hoje, velhinha, toda riscada, e o meu violão. Falar nisso, você pegou meu violão, né? Já olhou ele? Aquele violão, eu não vendo ele por 100 mil reais. Não vendo. Se você quiser comprar meu violão, nem queira me dar 100 mil reais, porque eu não vendo. 101 também não. Leilão, quem dá mais? Por que eu não vendo aquele violão por 100 mil reais? Porque aquele violão traz algumas memórias, um marco de fé. E uma das cenas que eu trago na memória, eu embaixo de uma árvore, no meio de uma manada, no meio de gado, vaca, boi, em um pasto bonito. E eu sentado ali, começava a orar. Depois eu lia a palavra, pegava o violão, começava a cantar, as vacas olhavam para mim. E eu tocava mais do que galhos secos, sabia? Eu sei tocar, inclusive. Aqui agora tá com censura. Quando eu vou falar o que não devo, o pessoal corta. Então, os momentos que eu conheci a Deus, por incrível que pareça, não foi na igreja. Também não foi no seminário teológico. Mas eu conheci a Deus no momento em que eu e a palavra, eu e Deus estávamos só. Deus me visitava com a sua graça e com o seu poder. Eu era um jovem. Este conhecimento não é apenas intelectual, como diz Tozer. O homem que vem a conhecer Deus intimamente encontra-se com um poder transformador que muda
para sempre. Engraçado que eu tinha um vocabulário que não condizia. Eu usava alguns termos que todo mundo usa. Hoje eu não falo nem de brincadeira aquele vocabulário. Porque quem conhece a Deus vai melhorando, vai transformando e muda para sempre. Qual é a base do conhecimento divino? Nós vamos ler o devocional essa semana e lá ele começa mostrando a base desse conhecimento. Procuremos conhecer o Senhor, Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer. Quem quer conhecer a Deus vai encontrá-lo. Porque Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura, e quando você quer de fato conhecer a Deus, Ele se mostrará a você. E nós precisamos crer nisso e viver isso. Agora a pergunta é, como é que a gente conhece a Deus? Primeiro, pela revelação da palavra de Deus. Deus se dá a conhecer por meio das Escrituras. A minha experiência tem aquela biblinha. Pela revelação da palavra, pela oração, intimidade com Ele. A minha experiência tinha momentos significativos de busca ao Senhor. Eu era apenas um jovem, sozinho, no meio de um pasto. Mas naquele ambiente, era eu e Deus, oração, intimidade com Ele. O relacionamento com Deus se aprofunda na comunhão diária com Deus. Conhecemos a Deus pelo Espírito Santo, Ele nos ensina, ilumina, e Ele mostra a verdade sobre Ele, quem de fato é Ele. E eu começo a pensar que há alguns fundamentos para conhecer a Deus. Primeiro, a palavra de Deus como guia. O salmista já dizia, a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz para o meu caminho. Quando você entra em um ambiente escuro, às vezes eu sou um dos últimos a sair aqui da igreja. E quase sempre, quando eu estou para ir embora, eu venho aqui, entro nessa sala, porque tem algo ali que eu gosto de visitar, tem um ambiente ali que eu gosto de visitar. Mas eu apago a luz ali, está tudo escuro aqui, eu fecho os olhos. Quando eu abro, eu começo a enxergar. Porque eu preciso ir para um lugar mais escuro de onde eu vim, para que a pouca luz que aqui há, possa me mostrar que o degrau é ali, até eu chegar lá. A palavra de Deus é essa luz, é a lâmpada que guia os nossos passos, o nosso caminhar. Por isso eu não posso viver de uma palavra na experiência do outro. Eu preciso ter a palavra na minha experiência. Eu preciso ter a palavra memorizada. Eu preciso decorar a palavra de Deus, porque vai ter momentos em que eu não vou ter tempo de dar um Google. Vai ter momentos em que eu não vou estar com a minha biblinha embaixo do braço. Mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso para mim é fantástico. A Bíblia é a revelação de Deus e nos dá entendimento sobre o seu caráter, nos dá entendimento sobre o propósito que Ele tem para nós. A leitura, a meditação, a prática da palavra de Deus nos aproxima dEle. A oração como meio de relacionamento. Olha o que diz Jeremias, que eu gosto demais, já citei inúmeras vezes. Peça-me, e eu lhe direi coisas secretas e grandiosas que você não conhece. Peça-me, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Deus quer que a gente peça. O que é que você vai pedir a Deus hoje? Eu me lembro que eu tive um testemunho de um dia, de uma noite como essa.
Nós falamos da ceia do Senhor e falamos que esta mesa representa o corpo de Jesus. O pão representa o corpo de Jesus, o suco representa o sangue de Jesus. E há poder quando nós nos aproximamos de Jesus. E naquele culto eu me lembro que eu fiz uma dinâmica com vocês. Quem se aproximasse, botasse a mão aqui, apresentasse ao Senhor Jesus. Algo na sua vida que você precisava de uma intervenção sobrenatural de Deus. Semana passada eu estava conversando com um membro da igreja que ia fazer uma cirurgia. E eu falei, e aí fulano, e a cirurgia? Eu não te contei não? Falei, não. O senhor acredita que desde aquele dia que o Senhor pediu para a gente colocar a mão na mesa da ceia, o meu problema se arrefeceu? Eu fui no médico, e o médico olhou e disse, está diferente. Então, pastor, a cirurgia está suspensa. Aí a gente pode agora entender que quando a gente busca ao Senhor e a gente pede a Ele, Ele vem em nossa direção. Não porque há poder na mesa, é só uma mesa. Por mais bonita e charmosa que seja. Mas a tua fé em Jesus pode mudar todas as coisas. A fé em Jesus pode mudar tudo. Eu preciso me aproximar de Deus e pedir a Ele. E eu lhe direi coisas secretas, grandiosas que você não conhece. Nós somos convidados a nos aproximar porque Deus deseja que conversemos com Ele, que compartilhemos nossa vida com Ele. A oração nos torna sensíveis à voz e à vontade de Deus. O Espírito Santo, como mestre e guia, dirige nossa maneira de pensar, nossa maneira de raciocinar. Quantas vezes eu entrei em determinadas situações com algo na mente e na hora Deus mudou. E aí eu vou para aquilo que Deus está mudando. E é tão bom que Deus faz. Na verdade, havia uma promessa sobre o Espírito Santo quando Jesus, conversando com seus discípulos, disse: quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos guia a toda a verdade. Ele nos conduz à verdade e nos dá discernimento espiritual. Tem muita coisa acontecendo na religiosidade que não é de Deus. E é preciso que haja discernimento espiritual, para a gente saber o que é de Deus e o que é dos homens. Para a gente saber o que é de Deus e o que é do inimigo de Deus. O Espírito Santo nos dá discernimento. Quanto mais cheios do Espírito, mais conhecemos a Deus de forma profunda. O conhecimento de Deus envolve o que Ele nos diz sobre si mesmo, na Escritura, e o relacionamento pessoal, e a crescente que temos com Ele. O John Parker diz o seguinte: o conhecimento de Deus envolve o que Ele nos diz sobre si mesmo, na Escritura, e o relacionamento pessoal é crescente. Pessoal e crescente. Muito bem, muito obrigado. Você está com conhecimento profundo do meu esboço. Ó, que maravilha. O conhecimento de Deus envolve o que Ele nos diz sobre si mesmo, na Escritura, e o conhecimento pessoal e crescente. Não, vou vencer, espera aí. O pessoal quer me ajudar. Pula, pastor, você não está conseguindo. Pula. Não, gente. Você vai ver.
Lê atrás. Atrás está certo. Aqui também está, eu que não estou lendo errado. Deve ser o microfone, vou trocar o microfone. Aquele microfone estava cortando no final. Vocês não fazem ideia como eu fico perdidinho com essas coisas quando acontece. É incrível. Agora com o microfone novo, vamos lá. O conhecimento de Deus envolve o que Ele nos diz sobre si mesmo na Escritura e o relacionamento pessoal e crescente que temos com Ele. Crianças, aprendam. Quando lê uma vez, não der certo, lê duas. Lê três. Pede para a mamãe e papai ajudar. Obrigado, papai. Deus quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento profundo, verdadeiro, pessoal. A minha relação com Deus não pode ser porque papai é crente, mamãe é crente. A minha relação com Deus não pode ser porque a minha família vai na igreja, porque eu fui quando tinha 8 anos de idade na igreja. Mas quando eu me encontro com Jesus, eu tenho um crescimento crescente na presença dEle, e Ele quer isso de mim e de você. Existem alguns exemplos aqui de conhecimento transformador. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Pela experiência pessoal, o conhecimento de Deus não é apenas teórico, mas vivencial. Moisés saía, entrava na tenda do encontro. E a Bíblia diz que quando ele saía, o seu rosto brilhava, porque ele tinha encontro pessoal com Deus. Ele fazia isso constantemente. Quem busca o Senhor com sinceridade o encontra. Interessante que não adianta você ter encontros verdadeiros com Jesus e não fazer o que Jesus manda. É preciso que você obedeça. Quanto mais obedecemos, mais entendemos a vontade de Deus. Moisés, um líder moldado pela intimidade com Deus, ele não apenas conhecia as obras de Deus, mas ele conhecia o caráter de Deus. Ele buscava a presença de Deus continuamente. Chega um momento que Deus dá a ele uma ordem, mas ele disse: olha, eu não vou sozinho para esse lugar. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Ele queria a presença de Deus com ele. Você também precisa da presença de Jesus em sua vida para vencer os difíceis obstáculos que você está enfrentando. Sozinho você não consegue. E Jesus quer estar com você. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. A gente quer fazer muita coisa sozinho. Moisés sabia disso. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair. Jesus quer isso. Jesus, se o Senhor não vier comigo, eu não irei. Você tem desafios a enfrentar na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, na vida espiritual. Você precisa de um despertamento espiritual. Convida Jesus para ir com você. Você vai perceber que é tudo que Ele quer. É tudo que Ele quer. Você já viu uma mãe que está vendo o filho se bater e o filho é teimoso? Aí você vai ajudar? Não. Eu conheço criança assim. Você não, você é uma linda do tio. E essa aqui agora, quando me vê, quer vir para o meu colo. Entendeu? Porque ela tem coração bom e ela sabe quem é que tem coração bom. Mas você quer ajudar a criança tema, e aí você deixa, e você fica ali olhando, esperando ela dizer: me ajuda. E alguns pais são rigorosos, deixa ele pedir ajuda. Igual aquela criança que vai correndo e cai. Corre, cai, já olha para um adulto,
dependendo da reação que o adulto fizer, ela abre o choro. Não é assim? Aí a criança correu, caiu, olha, aí eu desvio o olhar. Quando olho, vamos lá, levanta, vamos lá, vamos ver o negócio ali. Levanta e não chora. Mas aquelas mães desesperadas, a criança caiu, ai meu Deus, aí pronto. Aí chora a mãe, chora a criança, chora todo mundo. Deus está olhando para você como uma criança, esperando você dizer, Jesus, olha para mim. Jesus, quero conhecer-te mais. Eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Outro camarada que viveu uma experiência assim foi o apóstolo Paulo. De perseguidor a um apóstolo que prega o evangelho. Ele diz assim, olha, antes eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Eu fico olhando com muita preocupação pessoas que consideram outras coisas valiosas. Existem pessoas que valorizam demais o que não tem valor espiritual. Tem gente que valoriza demais a disciplina formal. É rigorosíssimo com o tempo, com o controle disso e daquilo, mas não valoriza, essa mesma disciplina não se aplica às coisas espirituais, às coisas de Deus. Conheço gente que cuida muito de coisas materiais. Tem gente que venera, que adora o seu carro. Ninguém pode encostar nesse carro. É um problema. Tem gente que venera outras coisas. Você venera o quê? Paulo dizia assim, olha, antes eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Cristo é tão real na vida de Paulo, transformou profundamente seu viver, que ele então considera insignificante um bocado de coisa. Ele conheceu a Cristo pessoalmente, teve sua vida transformada, ele considerou tudo como perda por causa da excelência de conhecer Jesus. Você precisa conhecer mais de Cristo. A gente cantava um hino do cantor cristão, mais de Cristo conhecer, mais do seu amor obter, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Glória a Deus. Conhecer mais de Cristo. Nós conhecemos hoje muito sobre muita coisa. O problema da nossa geração é que nós conhecemos demais. Conversando sobre o dilema entre os pastores da geração X e os pastores da geração... Qual é a outra geração que veio antes? A geração A. Geração Alfa. Geração Alfa. É que os pastores da geração X fizeram muita coisa. E os pastores da geração Alfa sabem muita coisa. Agora a gente precisa juntar os que sabem muita coisa com os que fazem muita coisa, para que a experiência produza algo relevante, real, verdadeiro. De muito saber, tem muita gente se perdendo. Tem muita gente que sabe muito sobre tudo, e é tão bonito de ver essa conectividade, essa produtividade, essa geração aí, ó, é lindo de ver. Muito conhecimento. E como se aplica esse conhecimento na vida? A gente precisa dessa sinergia. E quanto mais conhecemos de Deus, mais Deus se revela a nós.
e melhores nós nos tornamos. E uma coisa interessante é que quanto mais você conhece de Deus, mais de Deus você precisa conhecer. Ele é inesgotável, por isso que Ele é Deus. Ninguém conhece de Deus tudo, senão Ele não seria Deus. Outro cara que conheceu a Deus, e foi interessante isso, foi Pedro. Pedro era uma pessoa impulsiva, impetuosa. Aqui na igreja eu tenho algumas pessoas impetuosas, não vou nem olhar para elas. Tem gente impetuosa demais aqui, gente boa, mas impulsiva. Pedro era impulsivo, e ele sofre uma transformação de impulsivo a ser um cara firme na fé. Lá em Mateus 16:16, Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a impulsividade vem na sequência. Porque o Filho do Homem será entregue e será conduzido a Jerusalém. E lá ele será morto. A impulsividade de jeito nenhum. Eu não vou permitir que isso aconteça com o Senhor. Aí Jesus diz para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. A impulsividade de Pedro. Mas Pedro experimenta uma transformação profunda. Sua confissão sobre Cristo demonstrou conhecimento revelado por Deus. E Jesus diz: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi pelo meu Espírito. Veja, ele foi elogiado. Mas quando ele é impulsivo, ele é repreendido. Para trás de mim, Satanás. Mas lá no finalzinho, depois da ressurreição, depois do terceiro dia, Jesus olha e os seus discípulos estavam sumidos, cada um foi para um lugar, e ele então foi ver, cadê Pedro? Cadê Pedro? Aquele que disse que não me negaria, mas eu vi que negou 3 vezes, cadê Pedro? Onde Pedro está, Jesus sabia, vai lá na beira-mar. Olha lá no mar da Galileia, Pedro está lá pescando, voltando a fazer o que fazia antes. E aí Jesus prepara um churrasquinho para Pedro. Churrasquinho de peixe, sal e brasa. E aí Pedro está lá no meio do mar, sem esperança, sem confiança, sem fé. E quando ele olha e vê Jesus, ele diz: és tu, Senhor. Ele tira a sua roupa, joga-se no mar e vai ao encontro de Jesus. E aquele encontro foi transformador, porque foi nesse cenário, ali, comendo aquele peixinho na presença de Jesus, que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes, eu te amo. Aí comia outra espinhazinha. Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Aí Jesus olha lá dentro da alma de Pedro e diz assim: tu me amas? E aquele último confronto arrebentou Pedro. E ele disse: tu sabes que eu te amo. Essa transformação foi profunda. Você precisa de uma transformação como essa. Todos nós precisamos de uma transformação como essa. Depois do Pentecostes, ele pregava com ousadia, com convicção.
Gente, que sermão extraordinário ali. Mais de 3.000 almas entregaram a vida a Jesus, porque ele recebeu uma confrontação. A pergunta que eu faço para você, olha para mim aqui, olha bem para mim nos meus olhos aqui. Olha aqui. Você ama Jesus? Você ama Jesus mais do que todas as coisas na sua vida? Ou Jesus é apenas algo secundário? Conheceremos Deus se amarmos Jesus de verdade? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não adianta você responder para mim se você ama Jesus, porque Jesus conhece o seu coração e Ele sabe o tamanho do amor que você tem por Jesus. E toda vez que Jesus olha para nós e diz, você me ama, Ele tem um projeto que Ele quer executar e você é figura fundamental nesse projeto. Ele quer usar a sua vida para ser bênção na vida de outras pessoas. Martinho Lutero disse que conhecer a Deus não significa apenas saber que Ele existe, mas confiar nele e viver segundo a sua vontade. Não adianta saber que Deus existe, eu preciso ter uma fé, uma confiança e um viver. Eu quero finalizar, concluir o seu pensamento para a aplicação prática sobre o conhecimento de Deus. O texto que estamos lendo de Pedro vai ter no capítulo 3, versículo 18, cresçamos no conhecimento e no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é Deus? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus dos crentes, o Deus da Bíblia é Jesus Cristo. Tu és Deus. Jesus Cristo é Deus. Tem gente que tem dificuldade de dizer que Jesus Cristo é Deus. Eu recebi um vídeo essa semana, alguém entrevistando na rua, você crê em Jesus? Não. A maioria da geração alfa. Você crê em Jesus? Não. E sai da minha frente, que eu estou muito ocupado, em outras palavras, né? O comportamento era esse. Olha, você conhece Jesus? Não. Você tem intimidade? Você confia em Jesus? Não. Esse negócio de Jesus, não gosto desse negócio de religião. Legal o vídeo. Nós vivemos numa geração, numa sociedade que tem muita gente que não conhece Jesus. E não sabe o que está perdendo. Hoje pela manhã fizemos um momento muito especial, recebi muitos elogios da ceia de hoje de manhã. Muita gente, pastor, foi significativo demais aquele momento. Foi bonito, foi lindo. Porque tem muita gente que nasceu, talvez até em um lar cristão, mas não conhece Jesus. Como conhecer a Deus? Nós vamos, quando conhecemos a Deus, experimentar uma transformação de caráter. O verdadeiro conhecimento de Deus resultará em mudança de vida. Falei hoje pela manhã que tem muita gente que se esconde em Deus conhece meu coração. E Deus não quer apenas conhecer o seu coração, Deus quer ver o seu coração na prática, na vida da outra pessoa. E aquele arrogante que diz assim, Deus sabe. Mas não é Deus que quer saber, Deus quer ver. Não adianta na sua religiosidade você ter um coração quebrantado e contrito. Deus quer ver isso no relacionamento. No dia a dia, na prática. Esse crescer no conhecimento resultará em mudança de vida. Quando a gente olha para o outro com amor, com empatia, a gente chama isso de ensino, de discipulado. Aprendemos mais ao ensinar e a compartilhar a fé do que a ouvir sobre a fé. Você vem todo domingo aqui ouvir sobre a fé.
Você vai aprender muito mais quando você se envolver no discipulado, no ensinamento. Essa transformação, ela acontece quando a gente começa a falar o que a gente ouviu. Você é capaz de reproduzir o que você ouviu nesse culto para alguém amanhã? Como é que vai ser a sua abordagem? O que você vai dizer? Então, pelo discipulado e pelo ensino, você vai conhecer a Deus. Por isso que nós estamos envolvidos em um movimento bonito de discipulado. Eu gosto disso. Gosto de ver a igreja envolvida nisso. Os pequenos grupos estão vivendo isso, coisa linda. Nós vamos conhecer a Deus pelo serviço e pelo amor ao próximo. Tem muita gente aqui, sabia? Tem uma experiência que a gente já viveu no passado. No passado, quando a nossa igreja era pequena, nós compramos uma Kombi para levar o povo para casa. Gente, vocês não fazem ideia como era legal. Tínhamos o ministério da Kombi. Parece piada, né? A Cris era a líder do ministério da Kombi, não era, Cris? A Cris sabia quem frequenta a nossa igreja, onde morava. Naquela época nós não tínhamos carro. E tinha gente que vinha dos quatro, ainda hoje tem, dos quatro cantos da cidade. A Cris ficava com a planilhinha e chegava e dizia assim: ó, você mora em tal lugar, né? Fulano mora perto de você, você pode dar carona para ele? Posso. E ela designava a carona. E quem não tinha ninguém que morava perto, a Kombi ia levar. Agora veja, ministério da Kombi, presta atenção aqui, quem quer casar. Tem um bocado de gente querendo, pastor, o senhor precisa fazer uma oração para quem quer casar. E eu vou fazer essa oração. Vou fazer essa oração. Ministério da Kombi, quem vai ser o motorista da Kombi? Ricardo. Ricardo. Não namoravam. Não namoravam. Mas aí quem é que coordenava o ministério da Kombi? A Cris. Eu nem sei se o Ricardo gostava da Cris naquela época. O Ricardo está sumido aqui, quero ver ele. Está perdido por aí em algum lugar. E aí a Cris designava o pessoal da Kombi e tinha um roteiro. E a Cris começou aí com um roteiro. Ela se incluiu naquela Kombi. Tadinha dela, fica vermelha agora. Ah, se essa Kombi falasse. Aí ela saía com o Ricardo da cidade inteira, levando o povo. Era longe. Colombo, Santa Felicidade, São Brás. Perigoso. Teve um dia, teve um batismo. Um batismo. Depois do batismo, a Kombi foi levar o pessoal. Colombo, Viaduto, Santa Mônica. Pois é, a avó ali da Camila foi dar uma volta de Kombi. Mora aqui, foi lá para Colombo. Aí, gente, claro, a Cris estava do lado. Aí já namoravam. Aí a Cris ia do ladinho, do Ricardo ali, ó. Quanto mais longe, melhor. Aí ele foi fazer uma volta, foi fazer um balão. Acho que ela fez uma com ele que desconcentrou o cara. A Kombi virou, gente. O que é que o amor não faz? Hoje à noite vamos recuperar aquele amor que vira Kombi. Eu estou falando isso, estou brincando, mas eu quero dizer uma coisa muito séria. Tem gente do seu lado aí que não tem como ir para casa, vai chamar um Uber. E se você tem uma vaga no seu carro, você pode abençoar alguém.
Às vezes eu quero abençoar alguém, você está indo, eu vou chamar um Uber, peraí, um minutinho só, fulano mora perto de você, fulano vem cá, precisamos restaurar esse ministério. E às vezes eu digo, ó, segura aí que eu te levo. Esse serviço ao próximo, eu estou dando um exemplo assim, bem pequeno, mas é algo que Deus espera que aconteça em nós. Precisamos experimentar a transformação de Deus em nossa vida. Demonstração prática na presença de Deus, não basta conhecer, é necessário praticar. O conhecimento de Deus se torna visível através de nossas ações, ações ao próximo. E eu falei pela manhã, cuidado com abusadores da nossa fé. Tem gente que abusa. Cuidado com isso, é diferente. John Stott disse assim, o conhecimento verdadeiro de Deus sempre leva à obediência e à transformação de vida. Conhecer a Deus é um processo contínuo, exige de nós humildade. Exige de nós dedicação. Exige de nós aplicação prática. Não adianta ouvir um sermão bonito e não fazermos nada. O que você vai fazer com isso? Com o que você ouviu? Qual o insight que esta palavra gerou em seu coração? Nós estamos diante da ceia do Senhor, nós estamos diante da mesa do Senhor. Eu queria convidar a equipe de louvor que viesse para cá de novo, cantar aquela primeira música que vocês cantaram. Aquela falou demais no meu coração. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vamos fazer uma dinâmica hoje diferente. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Ah, mas eu preciso fazer algo prático. Eu não posso apenas participar da mesa do Senhor, mas eu preciso que isso me leve em direção ao outro, em direção ao próximo. Obrigado. Em direção ao próximo. Eu queria que você ficasse bem à vontade hoje. Você está na casa do Pai. Na casa do Pai. Há perdão na casa. Há lugar na mesa. Eu preciso que você possa participar desse momento com o seu coração desarmado. Venham todos à mesa que está na casa de Deus Pai. Eu olho para a ceia e hoje eu estou com esse foco o dia todo. A ceia do Senhor é um lugar de acolhimento. A ceia do Senhor é um momento em que a gente se sente parte, que nós não estamos sozinhos. A ceia do Senhor é um momento de inclusão. A ceia do Senhor é um momento também de comunhão. A ceia do Senhor é um momento de salvação.